Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal. Eu sou Natália Azevedo, eu sou arquiteta de negócio e esse é um espaço para empresários e líderes que desejam construir empresas muito mais organizadas, lucrativas e principalmente preparadas para crescer. Se você chegou agora, a gente está construindo uma série chamada A Empresa que o Futuro Exige. Na aula anterior, nós falamos sobre papéis e responsabilidades. A gente viu o que cada pessoa precisa saber, qual resultado ele deve entregar e até onde ele pode decidir e se responsabilizar por esses resultados. Mas depois de definir as responsabilidades, surge uma pergunta importante: como é que eu vou saber se esses resultados realmente estão sendo alcançados pela minha equipe ou pelo meu grupo que eu acabei de treinar? E aí é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre os indicadores de gestão. Eu sempre começo com uma pergunta que eu acredito que é a pergunta que vai direcionar o nosso trabalho de hoje. Você administra a sua empresa com base em números ou com base naquilo que acredita que está acontecendo, que está executando, com vozes da sua cabeça? Porque muitos de vocês conhecem o faturamento, acompanham o saldo bancário e sabem de fato quanto estão vendendo no mês. Mas isso não significa que você conhece verdadeiramente a situação da tua empresa. Tu não sabe se tu poderia estar ganhando mais, se tua margem poderia estar melhor, tu não sabe se existe desperdício, existe gargalos que você poderia melhorar, se tu estás há ano com aquele fornecedor e a gente poderia ressignificar isso, entende? Então, o fato de você estar, entre aspas, saudável, não é de fato um indicador de gestão. É uma visão geral do que está acontecendo. Que vamos dizer assim, é a macrovisão, é aquilo que, obviamente, você está vendo, se tem dinheiro em caixa, se não tem, né? E aí, uma empresa, de fato, pode aumentar o faturamento e, e isso ser um indicador e único indicador que o gestor tem. Mas isso não quer dizer que ela está crescendo em toda a totalidade que ela conseguiria. Porque mesmo assim, mesmo crescendo o faturamento, ela pode estar perdendo lucratividade. Ela pode vender mais e aí receber menos, pela eficiência, por exemplo. Pode conquistar novos clientes enquanto perde clientes antigos. Pode ter uma equipe extremamente ocupada com baixa produtividade. E eu vejo isso muito na prática. Você tendo dinheiro na conta hoje e enfrentar um problema de caixa nas próximas semanas. Porque a gente precisa começar a entender que faturamento não é lucro, e por mais que muita gente diga, eu já sei disso, na prática não funciona. Dentro da sua empresa, buscando a lucratividade, aumentando a sua margem, diminuindo o seu desperdício. Então, o fato de você ter esse conhecimento que faturamento não é lucro, não quer dizer que você tenha comportamentos de acordo com esse conhecimento. Porque quem entende e tem consciência disso, começa a ter atitudes alinhadas com isso. Quer estar sempre buscando novos fornecedores, quer estar sempre buscando novas possibilidades de negócio, abrindo canais assertivos com maior lucratividade, maior margem. Porque o teu saldo bancário não é o fluxo de caixa. A quantidade de tarefas realizadas não quer dizer o resultado de uma tarefa eficiente. Um movimento que você faz constantemente até a exaustão não quer dizer crescimento. Quando você entende isso, você começa a acompanhar os indicadores certos. Quando você acompanha esses indicadores, você deixa de acompanhar os indicadores aleatórios e começa a acompanhar esses indicadores certo, você começa a perceber o problema antes dele se tornar crise. Você começa a entender o problema e você começa a agir mediante esse problema. Entendeu? Nath, me dá um exemplo de problemas silenciosos. Inadimplência. Inadimplência chega lá como cheque vendeu e é algo silencioso. A inadimplência faz a tua margem diminuir, os teus custos aumentar, porque tu vai continuar entregando. Outros prazos que você não cumpre, reclamações que se acumulam, vendas que você perde por questões de não trabalhar o teu flow-up, por exemplo, de maneira adequada, ok? Como ninguém acompanha os sinais, a empresa continua funcionando até que o problema apareça de forma evidente. E aí é que está o risco. E é por isso que empresas que não têm indicadores assertivos não são muito indicadores, gente, são indicadores assertivos. Não é administrada por evidências.
Você precisa conduzir por indicadores assertivos percepções, urgências, opiniões. Indicadores são informações que vão te ajudar a compreender se a tua empresa está de fato avançando, se ela está estagnada, se ela está se afastando do objetivo. Os indicadores, eles não existem para produzir relatórios bonitos, existem para orientar as tuas decisões. Por isso que são poucos, mas decisórios, entendeu? E aí eu vou mostrar para você um caminho muito simples para você começar. Você ter indicadores que de fato vão mudar o seu ponteiro, sem burocratizar a sua operação, só para você dizer que tem indicadores. O primeiro passo é você vai entender aprofundado o objetivo da tua empresa. Então, o primeiro passo, você vai partir do objetivo dela, ok? Então, antes de você escolher um indicador, você precisa saber o que a tua empresa de fato deseja alcançar. Se o objetivo é crescer, por exemplo, a rentabilidade, não basta acompanhar o faturamento. Você também precisa observar o lucro, a margem, o custo. Se o teu objetivo é aumentar as tuas vendas, pode ser necessário você acompanhar, por exemplo, as oportunidades geradas, as propostas que você está enviando, as taxas de conversão, o ticket médio. Se o teu objetivo é melhorar a experiência do cliente, você pode acompanhar o tempo de resposta, reclamações, satisfação, retenção e recompra. Se o objetivo é reduzir os atrasos, você precisa acompanhar os prazos de entrega, você precisa identificar os atrasos aonde estão começando. O indicador, ele precisa estar conectado a uma decisão e ao teu objetivo real. Não escolha números apenas porque as outras empresas acompanham esse número. Antes do indicador, você precisa fazer perguntas que te tragam essa consciência. Pergunta como: o que a nossa empresa precisa alcançar? Que informação mostrará que está em estado avançando, né? Que informação eu preciso ter para que isso me mostre que a minha empresa está avançando rumo ao meu objetivo? O segundo passo que você precisa é acompanhar poucos indicadores, como eu já falei, mas esses indicadores precisam ser indicadores de mudança de ponteiro, né? Ser os indicadores certos, os indicadores que de fato vai te levar a uma ação. O maior erro que eu encontro é criar um painel enorme de indicadores com dezenas de números que ninguém está nem analisando, então não vai chegar a lugar nenhum. Quanto mais informação você inclui, maior é o risco de você perder aquilo que realmente importa. Então, menos é mais, desde que seja de maneira assertiva. Então, para começar, escolhe entre 5 e 10 indicadores essenciais para o momento da tua empresa. Ele pode estar atribuído entre diferentes áreas, como, por exemplo, financeiro. Indicadores comuns: faturamento, lucro, margem, fluxo de caixa e inadimplência. Comercial: oportunidade gerada, proposta enviada, taxa de conversão e ticket médio. Marketing: contatos qualificados, custo de aquisição de cliente e origem de oportunidades. Operação, Nathalie: prazo de entrega, quantidade de erros e retrabalho. Atendimento ao cliente: satisfação, retenção, recompra, cancelamento. Pessoas: produtividade, cumprimento de metas e desenvolvimento de equipe. Você não precisa acompanhar todos esses números de uma só vez, mas isso são indicadores básicos diários da empresa. Escolha aquele que revela a saúde e a prioridade atual do teu negócio, mediante, obviamente, o teu objetivo. Por isso que é importante o objetivo estar claro. Terceiro passo para você ter indicadores assertivos é você separar indicadores de esforço, processo e resultado. O que são indicadores de esforço? Indicadores de esforço mostram o que está sendo feito. Por exemplo, número de ligações realizadas, contatos feitos ou reuniões agendadas. Indicadores de processo vai mostrar se as atividades estão avançando corretamente. Por exemplo, tempo de resposta, proposta enviada dentro do prazo ou entrega realizada sem retrabalho. Já os indicadores de resultado mostram se foi efetivamente alcançado o resultado que foi alinhado. Então, por exemplo, vendas fechadas, lucro, retenção de cliente ou redução da inadimplência. Essa separação vai te trazer consciência e ela é importante porque o resultado final pode demorar para aparecer, mas se você divide isso, você sabe exatamente aonde você precisa ter atenção. Porque, por exemplo, se as vendas diminuíram,
Precisamos descobrir se a causa está na falta de contato, na baixa de qualidade das oportunidades, na proposta ou na conversão, por exemplo. O indicador não deve apenas mostrar que existe um problema, ele deve ajudar você a localizar aonde o problema começa, para que você de fato tome uma ação em relação a ele. O quarto passo é você definir uma meta ou um parâmetro de comparação. O número isolado ele vai dizer muito pouco. Se a taxa de conversão da empresa for de 20%, isso é bom ou ruim? Depende. A resposta sempre vai ser depende da meta, do histórico, do mercado, do teu modelo de negócio, do teu modelo comercial. Por isso, todo indicador precisa de alguma referência. Você pode comparar um indicador, por exemplo, com o teu resultado atual, com a tua métrica atual. Esse mês com o mês anterior, por exemplo, mas a métrica precisa existir. Esse ano com o mesmo período do ano passado. O realizado com o planejado. O desempenho atual com o padrão mínimo aceitável. Sem um parâmetro, o número vai virar apenas uma informação, vai ser apenas vozes da tua cabeça ou um desejo do teu inconsciente. Né? Com uma referência, ele vai se transformar em um sinal para você tomar uma decisão assertiva, ok? O quinto passo que você vai dar é você definir um responsável para cada indicador. Todo número importante precisa ter alguém responsável por atualizá-lo, por analisar e por explicar o que está acontecendo caso aquele indicador não esteja muito saudável. Isso não significa que essa pessoa será culpada quando esse número ficar abaixo da métrica. Significa que ela deve acompanhar o resultado, ela deve identificar os desvios e ela deve participar da construção dessa solução. Por exemplo, se a inadimplência aumentou, quem vai acompanhar essa taxa de inadimplência? Se a taxa de conversão diminuiu, quem é que vai analisar? Se os atrasos cresceram, quem vai identificar a origem? Se todos estão olhando para o mesmo indicador, mas ninguém responde por ele, o problema será observado e não vai gerar uma ação. O sexto passo é você definir a frequência de acompanhamento. Nem todo indicador precisa ser acompanhado diariamente, então a frequência é importante nesse resultado. O fluxo de caixa exige um acompanhamento diário ou semanal. As vendas podem ser analisadas semanalmente? O lucro e a margem podem ser revisados mensalmente? Não sei, isso depende do teu objetivo. Indicadores estratégicos podem ser acompanhados trimestralmente. A frequência precisa considerar a velocidade com que o teu número muda e o tempo disponível que você tem para corrigir a rota. Se você acompanha tarde demais determinado indicador, você vai perder a oportunidade de agir em relação a ele. Se você também acompanha excessivamente, você pode criar decisões ansiosas e precipitadas. O sétimo passo é você criar um painel simples. Você não precisa começar com um painel sofisticado. Você pode começar com os principais indicadores de maneira simples. Você pode utilizar, por exemplo, uma planilha ou uma ferramenta que a tua equipe conhece. Um painel, ele precisa mostrar de uma maneira objetiva qual é o indicador mais importante, qual é a meta, ok? Que vai definir qual é o resultado esperado, quem é o responsável, ou seja, o guardião daquele indicador, e o indicador está dentro ou abaixo, acima ou abaixo do esperado. Quando isso acontecer, qual é a ação que deverá ser tomada? O mais importante não é a beleza do painel, é a capacidade de transformar essa informação em uma decisão, em um plano de ação rápido e executável. É assim que o passo mais importante é dado, porque todo indicador abaixo do esperado precisa gerar uma análise e, com isso, uma ação. Não basta você olhar para um número e dizer precisamos melhorar ou estou fazendo. Não, você precisa se perguntar o que provocou esse resultado? Em qual etapa o problema começou? Esse resultado ele é pontual ou ele é recorrente? Qual ação precisa ser tomada agora? Quem precisa ser responsável e continuar acompanhando? Até quando essa ação deve acontecer? Quando o resultado será revisado? Indicador sem decisão é apenas informação acumulada.
O objetivo não é contemplar os números, é utilizar esse número para você corrigir a tua rota. Agora eu quero propor um exercício para que você consiga aplicar e, de fato, sair desse nosso encontro com as tuas métricas analisadas. Escolhe uma área importante da tua empresa. Pode ser o financeiro, comercial, atendimento, operação, enfim, uma área que você considera importante agora. Depois responde: qual resultado essa área precisa produzir? Quais são os 3 indicadores que melhor demonstram esse resultado? Qual é a meta de cada indicador? Quem será responsável por esse acompanhamento? Com qual frequência os números serão atualizados? E o que deverá acontecer quando o resultado ficar abaixo do esperado? Comece com 3 indicadores apenas. Acompanha durante algumas semanas. Observa se eles ajudam você a enxergar a empresa com mais clareza e aí você tomar decisões melhores. Depois, tu avança para outras áreas, porque uma empresa não precisa ter muitos indicadores para ser bem administrada. E isso é uma crença que eu queria quebrar nesse nosso encontro. Você precisa ter indicadores certos, atualizados e conectados à decisão que você estipulou, que você decidiu com seus líderes. Mas existe um cuidado importante. Os indicadores não podem servir apenas para cobrar a equipe. Ele também precisa ajudar a liderar, a avaliar processos, a avaliar recursos, a bolar estratégia e a tomar decisões. Um resultado abaixo da meta nem sempre significa falta de comprometimento do teu time. Pode indicar uma meta mal definida, um processo inadequado, uma ausência de treinamento, uma falta de recurso ou uma mudança no mercado, por exemplo. O número vai mostrar aonde olhar. A análise revela o que precisa ser corrigido. Depois de definir os indicadores, surge o próximo desafio. Como criar uma rotina para analisar esses números? Como eu vou cobrar os responsáveis e garantir que as decisões realmente sejam executadas? É sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima aula. Então, vamos aprender como você vai estruturar reuniões de gestão, rituais de acompanhamento, rituais esses que vão gerar decisões responsáveis e prazos, sem transformar a agenda da empresa em uma sequência de reuniões longas e improdutivas. Então, já se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações para acompanhar essa série de aulas, A Empresa que o Futuro Exige. Eu espero verdadeiramente estar contribuindo para o teu crescimento. Escreve aqui nos comentários qual é o número que você precisa para acompanhar com atenção a sua empresa. Já divulga, já compartilha, já seja você um agente transformador da realidade. E lembre-se, aquilo que você não acompanha costuma ser percebido apenas quando já se transformou em um problema. Uma empresa madura não toma decisões apenas com base naquilo que o líder sente ou acredita. Ele constrói indicadores que mostram a realidade, que orienta as suas escolhas e que permite corrigir a rota antes que o problema se torne uma grande crise. Nos vemos na próxima aula. Um grande beijo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua empresa, a tua família e os teus negócios.